Pronto, pessoal, boa noite. Pessoal de gestão de qualidade. Nossa aula, certo? Por questões de saúde, hoje a nossa aula vai ser remota, tá? Veja só, hoje nós veremos um assunto muito importante, tá certo? Não é nem dentro da nossa disciplina, certo? Isso é uma ferramenta que você vai usar uma disciplina um pouco mais na frente. Pode até que ser o curso de vocês não disponibilizar essa disciplina para vocês de gestão de qualidade. Então, assim, vou trazer para vocês apresentar esta ferramenta, tá? E é uma ferramenta que eles usam muito cálculo, certo? Só que eu não vou fazer os cálculos, tá? A gente vai fazer as contas no Excel, certo? Porque eu acho uma coisa mais prática. Então, muita atenção nessa aula de hoje aí. Vamos lá. Então, nossa aula de hoje é sobre modelos matemáticos, né? Quando a gente quer solucionar problemas reais, certo? Esse assunto é visto em pesquisa operacional, tá? É uma das... Quem paga a engenharia de produção, administração, é uma das matérias mais complexas da grade, certo? Mas o que a gente vai ver hoje aqui a gente vai encontrar as equações e aplicar no Excel, certo? Então, de uma maneira bem prática, ó. A nossa programação linear, carinhosa chamada de PPL, né? Problemas de progressão linear, são, na sua maioria, problemas de otimização que têm o objetivo de maximizar ou minimizar alguma coisa. Então, ou eu quero maximizar o meu lucro, por exemplo, ou eu quero minimizar o meu custo. Então, a gente vai encontrar uma equação matemática e, a partir dessa equação, a gente vai poder informar quais são as quantidades que nós devemos produzir de tais e tais elementos, né, para a gente obter ou o maior lucro ou o menor custo. Uma função linear. Função linear significa uma equação do primeiro grau. Então, a gente vai trabalhar apenas com equações do primeiro grau. Geralmente apresenta diversas variáveis. Então, a primeira coisa, pessoal, que a gente vai precisar identificar é quais são as variáveis que você quer determinar, certo? Essa função comumente é denominada de função objetivo, ou chamada de FO. Então, a primeira coisa que tem que fazer é determinar a minha função objetivo, ou FO. Por exemplo, se eu quero determinar o lucro de uma empresa, eu preciso determinar a equação que indica a expressão que eu tenho para calcular esse lucro. Então, primeiro, a definição do objetivo do problema é o que se quer otimizar, podendo maximizar o lucro ou minimizar perda, custo, tempo. O importante é que a gente consiga equacionar esse problema, tá certo? Segunda etapa, a escolha das variáveis de decisão envolvidas está relacionada com a construção da função objetivo. Por exemplo, pode citar a colheita de algum tipo de alimento cuja área proposta ao plantio de diferentes alimentos é uma variável a ser calculada. Por exemplo, você quer plantar algo na roça. E aí você eu vou destinar qual o percentual do meu terreno para plantar o alimento A, o B e o C, certo? Então, a gente vai equacionar exatamente essa demanda. E terceiro, é construir as restrições. As restrições são as nossas limitações. Por exemplo, eu tenho uma limitação de tempo. Suponha que a sua empresa só trabalha durante o dia 8 horas. Então, só tenho disponível 8 horas para trabalhar. Eu só tenho 100 funcionários. Então, mão de obra também é uma limitação, é uma restrição.
Material, matéria-prima, também é uma restrição. Então, a primeira coisa, pessoal, é encontrar a minha função objetivo, que é uma equação do primeiro grau. Aí vai fazer isso agora. x1, x2, xn são as variáveis. E C1, C2, C3 são os números, as constantes que nós vamos obter. Boa noite, Ana Rosa. Vamos lá. Gente, as restrições aí são inequações. Certo? Lembrando que não iremos responder. A gente vai responder no Excel. O que vai precisar saber é apenas montar a função objetivo e as restrições. Então, a gente vai fazer aqui na munheca duas questões para calcular a função objetivo e as restrições, e depois a gente vai jogar no Excel e calcular sem fazer conta, tá certo? A gente vai fazer da mesma forma que eu vi com vocês o diagrama de Pareto, hoje, uma ferramenta tão importante quanto que é o Solver. Muitas pessoas nunca nem ouviram falar sobre Solver, certo? Mas é uma ferramenta do Excel. Então, lá. Primeira questão, lá. Para determinar uma dieta que reduza o número de calorias, é necessário definir as quantidades de alguns alimentos que necessitarão ser comidos diariamente, de modo que alguns pré-requisitos nutricionais sejam satisfeitos, a um custo mínimo. Eu quero um custo mínimo. Certo? Então, na minha função objetivo, eu vou calcular custo. Nesse sentido, será definida uma dieta alimentar que esteja restrita a suco, contra filé e uma salada pré-definida. Sabe-se ainda que os requisitos nutricionais deveriam ser demonstrados segundo o tipo de vitamina B, F e G, e controlados a partir da quantidade mínima. Então, aqui, eu tenho as quantidades mínimas, né, da vitamina B do suco, do contrafilé, do legume, e meu requisito nutricional. E aqui está meu custo, né, de cada tabelinha dessa. Mas vamos lá para a pergunta. Nesse caso, o modelo não deve maximizar, mas minimizar o custo de alimentação, que equilibre as quantidades ingeridas de cada alimento. E as quantidades de vitamina não ultrapassando o limite mínimo a uma alimentação saudável. Então, primeira coisa que eu faço é identificar quais são as minhas variáveis. Então, a primeira coisa que se faz é identificar as variáveis de decisão. Que no meu caso são quais? XS, XC e XL. Aqui, é a quantidade de suco, é a quantidade de contrafilé e a quantidade de legume. Aqui está XC, aqui está XS, aqui está XC e aqui está XL. Então, a primeira coisa é você identificar o que você vai ter que calcular, certo? Lembrando, não iremos fazer conta, tá certo? Conta zero. Aí só vai interpretar, que é o mais importante quando se fala em modelagem, tá certo? Não teremos uma linha de conta, tá? Quem vai fazer a conta vai ser o Excel. Vamos lá. Então, primeira etapa, ok. Segunda etapa, vamos obter a função objetivo. Então, qual é a função objetivo? É o custo. Então, qual é o custo com suco? O custo com suco fica 2. Então, fica custo mínimo igual a 2xs, mais, qual é o custo contra filé? 4. 4xc, mais, quanto é o custo com legumes?
R$ 1, 1 vezes XL. Isso aqui, ó, é a minha tabelinha sobre custo. Então, já encontrei a minha função objetivo que calcula custo. Tá certo? Quais são as restrições? A terceira etapa. Terceira etapa é determinar as restrições. Então, portanto, restrição 1, quanto ao consumo de vitamina B. Veja que B, eu só tenho um limite de 2 para suco, 2 para contrafilé e 20 para legume. A vitamina F é 50, 20 e 30. A limite de G é 80, 70, 80. Então, restrição de consumo da vitamina B, restrição da vitamina F e restrição da vitamina G. E a quarta restrição é de não negatividade. Aí não precisa nem se preocupar que em todo problema, essa restrição de não negatividade ela vai existir. O que é isso? Você não vai considerar valores negativos. Por quê? Porque você não vai comer menos 1 litro de suco. No mínimo, você vai comer 0, mas não vai comer negativo. É como se você estivesse vomitando, devolvendo o suco. Isso não vai acontecer, certo? Então, vamos obter aqui, ó. Então, pessoal, referente à vitamina B, o que é que eu tenho? Ó, vou nessa coluna aqui, ó, B, ó. 2XS mais 2XC mais 20XL. Tem que ser maior ou igual a 11, porque isso é um requisito mínimo. Eu não posso comer menos do que essa quantidade de vitamina durante o dia, né? Aí. Então, aqui eu tenho a primeira restrição, restrição 1. Segunda restrição, referente à coluna, à linha da vitamina F. 50XS, 20XC, mais 30XL. Tem que ser maior ou igual a 70. Gente, é só olhar a tabela, né? Se você chamar X do suco de X1 contra filé X2 e legume X3, faz do mesmo jeito. A terceira restrição é para a categoria G. Deixa eu copiar e colar aqui, rapidinho, a tabela. Espera aí, tabela. Apareceu aí. Vamos lá. Então, agora estou na categoria G. Vai ser o quê? 80XS mais 70XC mais 80XL. Maior ou igual a 250. Beleza? E a restrição não negatividade? Tanto XS, que é a quantidade de suco, quanto XC, que é a quantidade de contrafilé, quanto XL, a quantidade de legumes, tem que ser um número maior ou igual a 0. Ou seja, eu não vou admitir valores negativos. Mas beleza. Então, ó, a questão fica assim. A questão que vocês vão fazer de atividade é exatamente isso. Ó. Vocês vão montar exatamente esse modelo. Eu não quero que você responda. Tá certo? Eu só quero que vocês montem este modelinho. Aqui eu tenho a minha função objetivo e aqui eu tenho as minhas restrições. As minhas 4 restrições do probleminha. Beleza? Vou aproveitar e já vou responder ela no Excel. Eu ia fazer as 2 questões, mas já vou aproveitar a
eu passar para cá. Ó, tá aqui, ó. Aí vai fazer junto, meu exemplo 1, tá vendo? Aí vou partir da resposta. Vou partir da resposta, ok? Não vou fazer nenhuma conta. Tá certo? Só que eu vou precisar o quê? Jogar estas fórmulas para o Excel. Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui quem são as minhas variáveis. Aqui, ó, vou colocar uma linha aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Variáveis, tá em maiúsculo. Variáveis de decisão. Então, no nosso caso lá, eu tenho quantas variáveis? Eu tenho x, s, eu tenho x, c e tenho xl. XS é suco, XL é contra filé e XL é legumes. Tá certo? Legumes. Então, a minha resposta, ela vai ser dada aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho para vocês verem melhor. A minha resposta vai ser aqui. Tá? Beleza? Aí vamos escrever aqui, né? Os dados. Dados. Então, o que é que eu preciso de dados? Aqui eu preciso colocar quem é X, S, quem é X, C, quem é X, L. Aqui eu vou colocar qual é a minha condição, se é maior, igual, menor, igual. E aqui é o resultado. Pronto, certo? Então, vamos começar primeiro pela função objetivo, a minha FO. Vê como é fácil. Quem é o valor... Deixa eu dividir aqui um pouquinho. Aqui, volta aqui, ó. Certo? Quem é o valor que multiplica XS nessa equação? É o número 2. Quem é o valor que multiplica XC? É o número 4. O número 4. Quem é o número que multiplica XL? É o número 1. Número 1. Já me livrei da primeira. Agora eu preciso colocar as minhas restrições. A minha restrição R1, a minha restrição R2 e a minha restrição R3. A R4, que é essa aqui, da não negatividade, não precisa nem colocar. Porque o próprio aplicativo já calcula. Então, lá. Então, quem é o valor que multiplica na R1? Aqui é R1, aqui é 2 e aqui é 3. Então, aqui é 2, 20, maior ou igual a quanto? A 11. Bem, eu só alimentando. E se vocês fizerem essa tabelinha no computador de vocês depois, o trabalho de casa é só alimentar e já dar a resposta, ok. Tabela 2 é quem? 50, 20 e 30. Maior, igual a quanto? A 70. Próximo, 80, 70, 80, maior ou igual a 250. Certo? Aí vamos aqui calcular agora as restrições. Assim, calcular, né? Calcular restrições. Tá? Aqui vai ser R1, R2, R3. Aí, vê só, aí a parte tem que prestar atenção. Por quê? Aqui eu vou ter que colocar aquela formulazinha aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. 2xs mais 2xc, certo? Então, lembrando que o meu xc é esse valor aqui, ó. Xc é esse aqui, ó. É o que está em vermelho. Aqui o XE, o XS é o que está em verde.
E o que está o XL é o que está em azulzinho claro. Amarelo, verdinho e azulzinho. Então, vamos lá. Então, isso vai ser igual. Aí só tem uma diferença. Quando você for celular, segurar, for selecionar a célula, tem que apertar Ctrl. Porque se não encontrar, não apertar Ctrl, ele vai selecionar várias células. Então, quem é 2? 2 está onde? Está aqui, ó. 2 vezes. Aí você aperta vezes. Estou escrevendo aqui, ó. Aqui, ó. Vezes quem? Vezes esse valor aqui, mais esse aqui, vezes o verdinho, mais esse aqui, vezes esse aqui. Aí tu aperta Enter. Pronto. Fazer a mesma coisa para a aluna 2. Igual esse aqui, vezes. Lembra de segurar Enter, porque se você não segurar Enter, o que vai acontecer? Ó? Ele vai selecionar, né? Pronto. Mais essa, vezes essa, mais essa, vezes o legume. A última, igual a célula que tem 80, vezes suco, mais a célula que tem carne, vezes a variável da carne que você vai calcular, mais a variável de 80, vezes legumes. Pronto. Aqui são as restrições. E agora falta só colocar aqui, ó. Deixa eu dar uma linha aqui. Diminuir aqui para poder caber. Vou colocar aqui a função objetiva. Função objetiva. Eu posso FO. FO é só você pegar a primeira. Eu nem sei se eu fiz certo, peraí. Eu fiz errado aqui a primeira. Ó, primeiro eu fiz errada. Porque eu peguei as equações de FO. Deixa eu apagar aqui tudo. Vou fazer de novo. Igual a R1 vezes isso, mais isso, vezes o contrafilé, mais terceira variável, vezes o legumes. Pronto, agora foi. O que eu tinha feito foi a da RO, da FO. Então, aqui, ó. FO vezes suco, mais carne, vezes a variável carne, mais legume, vezes a variável legume. Pronto. Gente, o que eu precisava de alimentar, já fiz. Tá bom? Agora vamos calcular. Gente, se a gente for fazer isso na mão, vai ser muita conta, mas aí o nosso objetivo não é esse. É mostrar a facilidade do Excel. Certo? Então, beleza. Primeira coisa que a gente faz, o que é? É ativar o solver. Aonde é que eu faço isso? A gente vai lá em arquivo, onde tem opções, vai abrir a janelinha, aí suplemento, vai abrir uma tabelinha aí, peraí, tá demorando aí, pronto. Aí tem, ó, suplemento do Excel, aí você vai, ir. Aí, ó, tá aqui, ó, solver. No meu caso, já está instalado. Se não, você vai lá e clica. E bota OK. Pronto. Já está instalada a ferramenta. Como é que eu faço para usar? Vou lá em dados. E ele vai estar aqui no cantinho. Ó. Olha o solver aqui já esperando. Aqui. O solver já vai estar aqui para ser usado. Certo? Aí você vai apertar nele. Boa noite. Pronto, apareceu o solver. Pronto. Agora
é o pulo do gato. Isso que eu vou ensinar vocês, tá? Ninguém ensina na faculdade. Beleza? A gente vai aprender a usar uma ferramenta para nos poupar de várias páginas de conta. Tá certo? Então, a primeira coisa que é, qual é o meu objetivo? Ó, a minha função objetivo é o meu FO, esse valor aqui, ó. Se lembra qual foi a pergunta? Qual é o consumo mínimo? Né? Qual é o consumo, o custo mínimo, acho, né? O custo mínimo. Né? Então, da minha dieta, quanto eu vou gastar, né? Por dia, por exemplo. Então, aqui vai ser, a minha resposta é essa. Aí você volta lá. Eu quero calcular o valor máximo ou mínimo. Eu quero calcular o valor mínimo. Aqui, ó, mínimo. Ele vai fazer a conta sozinho. Quais são as minhas variáveis? Aí você vai selecionar lá. São essas três aqui, ó. Por quê? Você vai ter que dizer qual é a quantidade de suco que você vai poder tomar, qual é a quantidade de contrafilé que você vai poder comer e qual é a quantidade de legumes que você tem que comer por dia. Certo? Isso aí que a gente está fazendo, você podia converter em uma planilha para o nutricionista. E ele calcula automaticamente a quantidade, né, de elementos que ele pode escolher para gastar menos. Certo? Aí, quais são as minhas restrições? Aí, vamos lá. Aí, você vai lá, adicionar. Lembra que está gravado, tá? Vocês depois assistam aí devagarzinho. Eu vou fazer isso 2 vezes, tá? Então, assim, vai ficar fácil de memorizar. Igual. Pronto, aí, ó. Qual é a célula de restrição aqui, ó? R1. R1, ele é maior ou igual. Então, maior, igual. A quanto? A 11. Aí você vai lá, clica lá em 11, ó, e bota adicionar. Qual é a segunda restrição? É essa aqui, ó, R2. Qual é o valor? Maior ou igual? E qual é a restrição? 70. Adiciona. Terceira é R3. Qual é o valor? Maior ou igual a quanto? A 250. Adiciona. Pronto, já adicionei as minhas 3 variáveis. Adicionou, volta cancelar. Já voltei para cá. E agora? Aqui, ó. Onde tem escrito aqui, ó. Tornar variáveis irrestritas não negativas. Se lembra que eu falei daquela quarta restrição? Que não precisa nem alimentar, por quê, ó? Quando você clica aqui, ó, ela não vai admitir valores negativos. Selecionar o método de solução, aí nós precisamos escolher o método simplex. E aí vai colocar para resolver. Espera um pouquinho. Tá respondendo aqui, ó. Certo? Tá respondendo aqui. Então, veja só. Como é uma questão didática, né? Na minha situação aqui, a maneira mais barata de você fazer a sua dieta é não tomar suco, não comer carne e só comer 3,1, acho que é quilos, né? Eu acho que é quilos. Quilos de negócio, ou seja, é só você comer 3 quilos de legume por dia que está resolvido. Aí qual vai ser o custo da sua dieta? R$3,125, já que o custo do legume é R$1. Certo? Mas aí você pode colocar inúmeros elementos aí. Então, se você tiver uma tabela nutricional, né, de uma nutricionista, e você montar essa tabelinha, né, você pode até vender para a profissional como se fosse um sistema. Ela vai lá colocando a necessidade diária e ela já vai dizendo qual é o custo daquela receita para você por dia. Então, por dia, você vai gastar R$3.
Ah, mas eu posso comer carne? Pode, mas aí não vai ser o seu custo mínimo. Vai ser um custo maior do que esse. Porque eu quero saber o quê? O menor custo para atender o que está se pedindo. Beleza? Isso aí foi o exemplo 1. Vou fazer o exemplo 2 da mesma forma. Tá certo? Vou fazer primeiro na mão e depois a gente joga aqui no Excel. O resultado aqui, ó, tá vendo? Vou fazer isso aqui para poder chegar lá de novo. Vamos lá. Então, voltando para cá. Exemplo 2. Nós temos o seguinte, ó. Uma fábrica de móveis tem em estoque 500 metros de tábuas, 300 metros de pranchas e 200 metros de painéis de MDF. A fábrica disponibiliza uma linha de móveis com os seguintes produtos: carteira escolar, que eu já sei que aqui vai ser o meu X1, mesa, X2, estante vai ser X3 e prateleira vai ser X4. Por que eu estou fazendo isso? Qual é a primeira coisa que a gente faz? É identificar as variáveis de decisão. Por quê? O que é isso que eu estou falando? Vocês vão ter que definir quantas carteiras deverão ser produzidas durante o mês, quantas mesas deverão ser produzidas durante o mês, quantas estantes deverão ser produzidas durante o mês e quantas prateleiras serão produzidas durante o mês. Tá certo? Então, cada móvel necessita de uma quantidade de material conforme mostra o gráfico, o quadro 1. A carteira é vendida por 110, a mesa por 90, a estante por 100 e a prateleira por 30. E aqui, ó, eu tenho uma limitação, é a disponibilidade de material. Eu não tenho muita tábua, né? Eu só tenho 500 tábuas. Eu só tenho 300 pranchas. E eu só tenho 200 painéis. Tá certo? Vamos lá. Assim, nossa função objetivo é definida em busca pelo máximo lucro. Tá certo? Veja, pessoal, que aí eu nem deveria chamar de lucro, a não ser que eu chame isto aqui dessa coluna de lucro. Lucro do produto. Tá certo? Porque para calcular lucro, eu tenho que ter a minha venda e descontar os custos. Como eu não tenho custo, né? Então eu vou considerar receita, né? Eu quero maximizar a minha receita. Então vamos lá. Então qual é o preço de venda da carteira? 100. 100 XC. Que XC é carteira. Mesa, 90 vezes XM, mais 100 vezes o número de estantes, mais 30 vezes XP. Então, já calculei a minha função objetivo. Qual é a primeira etapa? Determinar quais são as minhas variáveis. Segunda etapa, determinar a minha função objetivo. E a terceira etapa é identificar as restrições. No meu caso, eu vou ter uma restrição para a tábua, eu vou ter uma restrição para a quantidade de prancha e a quantidade de painel. São as minhas 3 restrições. Então, lá. Só ajeitar aqui, aumentar aqui um pouquinho. Peraí. Vamos lá. Vai ficar melhor. Então, a primeira restrição é referente ao uso de tábuas. Então, aqui, ó, eu tenho quantas tábuas para a carteira? 0. 0C, mais 3 mesas, mais 3 tábuas para produzir uma estante, mais
2 tábuas para produzir a prateleira. Veja que agora, isso aqui é a minha quantidade máxima. Então, por isso que agora não é maior, agora é menor, porque eu não posso consumir mais do que 500. No máximo, eu só tenho no estoque, ó, 500 metros de tábua. Então, aqui é a minha restrição 1. Vou fazer a restrição 2. Agora, para a prancha. Aí eu vou usar a segunda linha aqui, ó. 3C. Ó, o zero agora aqui, ó. 0xm, 1xe, mais 1xp é menor ou igual a 300. E a terceira restrição é quanto o uso de painéis. Painel tem o quê? 3xc, 1xm, 3xe e 0xp. Isso menor ou igual a P. Desculpa, igual a 200. Certo? Aquela outra restrição é que ela é... Agora, sim, aí é a diferença agora. Ela é não negativa e é um número inteiro. Por quê? Porque como ele quer... Eu posso até tirar isso, né? Mas tudo bem. Mas aí no Excel eu mostro a você como faz. Certo? É como se você... Eu não quero valor negativo. Por quê? Ele não quer... Quais são as minhas variáveis? Eu não quero produzir tantas cadeiras. Então, eu não posso produzir 2 cadeiras 2,4. Ou eu produzo 2, ou eu produzo 3. Então, isso ele vai pedir para o Excel arredondar para o número inteiro, tá certo? Essa questão do inteiro é somente isso que a gente vai aprender a fazer isso agora. Aí, a minha resposta está aqui, ó. O meu modelo... O meu modelo, ele fica assim. Né? Aqui está a minha lei de informação, FO, e aqui estão as minhas restrições. O que é que eu vou fazer agora? Viu, Valdenice? Agora eu vou pegar isso aí e levar para o Excel, porque se a gente for fazer isso na mão, haja conta. Por quê? Porque eu quero a melhor solução. Esse sistema aí tem várias soluções, só que eu quero a melhor. Então, eu teria que fazer a questão 1, 2, 3, 4, até chegar na resposta correta. Isso ia levar 1, 2 ou 3, até 3 páginas no caderno. Então, ele vai fazer sem fazer uma conta usando o Solver. De novo, vou lá para o Solver de novo. Abrir aqui a janela do Excel. Vou fazer do zero de novo, tá? Não vou usar isso aqui já pronto, não. Vou fazer do zero de novo. Aqui está a minha resposta. Eu só fiz copiar e colar para cá, tá? Aí eu fiz, tá? Que era demais. A primeira coisa o que é... Aqui, vou colocar primeiro quem é meu F. Aqui é que é as minhas variáveis. Eu tenho o quê? XC, eu tenho XM, eu tenho XE e tenho XP. Eu tenho a condição e tenho o resultado. Certo? Então, primeiro vou colocar meu FO. FO. Quem é o valor que está multiplicando XC? É o número 110. Aí você vai escrever aqui, ó. 110. Qual é o número que está multiplicando XM? Vale 90. Quem é o número que está multiplicando XE? É o número 100. Quem é o número que está multiplicando XP? É o número 30. Só isso. Restrição 1. Qual é o valor que está multiplicando? Agora, cuidado agora. Aqui é zero, tá vendo? Zero. Depois, 3. Depois, repete o 3. Depois, 2. Qual é a condição? Menor ou igual a quanto? A 500. Então, acabei a primeira restrição. Ó. Vamos para a segunda restrição, R2. Essa segunda linha aqui, ó. 3, 0, 1, 1,
menor ou igual a quanto? A 300. Copiei a segunda. Deixa eu apagar isso aqui que deu uma porrada aqui. Copiei a segunda. A terceira, R3. Eu tenho 3, 1, 3, 0, menor ou igual a 200. Agora vamos colocar aqui as variáveis, que é a resposta, né? É onde o computador vai dar a resposta. As variáveis. A variável de decisão. Então, quem é a quantidade de x, c, qual a quantidade de xm, qual a quantidade de xe e qual a quantidade de xp. Aí vou colocar aqui, ó. Aí tem que colocar amarelo, amarelo, verde, um salmãozinho e um azulzinho. Pronto, certo? Aí a próxima coluna, eu vou colocar as restrições. Restrições. Aí eu tenho R1, R2, R3. Aí vamos lá fazer logo aqui, ó. Então agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou apenas colocar estas fórmulas aqui dentro do Excel. Então, essa primeira fórmula aqui de cima. Então, vai ficar este valor aqui, ó. Calma. Igual, né? Igual. Isso vezes XC mais isso vezes XM mais isso vezes XE mais isso vezes o de baixo. Ok, deu zero, beleza. Vou para a segunda coluna, a segunda equação, a segunda restrição, igual. Aí você vai para a terceira linha, para R2 aqui, ó. Isso vezes XC mais isso vezes XM mais isso vezes XE mais isso vezes XP. E a terceira restrição está aqui, igual a 3 vezes XC mais 1 vezes XM mais, para ter mais e menos, mais isso, que é o 3 vezes XE, mais isso vezes XP. Pronto. E a última informação é a minha função objetivo. Eu vou chamar de FO. FO. Vou botar de laranja, laranja, laranja. Então, quem é FO é você colocar a primeira equação aqui, ó, igual a 110 vezes XC mais 90 vezes XM mais 100 vezes XE mais 30 vezes XP. E dá Enter. Pronto. O que você tinha de alimentar, acabou. Agora, você vai acionar o solver. Aí, para quem chegou depois, como é que eu aciono o solver no Excel? Aí você vai aqui em arquivo, opções, aí vai abrir essa página, suplementos. Aí tem aqui, ó, ir. Se você aqui, ó, desativar, ok, onde é que fica o solver? O solver fica na aba de dados. Se você apertar dados, ó, ele sumiu. Aí você vai lá adicionar arquivo, opções, suplemento, vai lá, solver. Ó, tá vendo que aqui no fundo ele não tá vendo? Aí vou adicionar. Vou adicionar, ok. Tá adicionando, tá girando. Só um minutinho. Apareceu, tá vendo?
Apareceu ele aqui, ó, solver. Aí vamos acionar ele, ó, liguei ele. Pronto. Aí aonde é que eu quero a minha resposta? Meu objetivo que é o FO. Então, isso aqui, ó. Eu quero o valor máximo ou mínimo. Agora eu quero o máximo. Eu quero lucro máximo. Quais são as minhas respostas? São essas três aqui, essas quatro aqui, ó, que são as minhas variáveis. Ó, agora as minhas restrições. Primeira restrição. Essa aqui, ela é menor ou igual a quanto? A 500. Adicionei. 2, ela é menor ou igual a quanto? A 300. Adicionei. Até a próxima. R3, menor ou igual já está. Ela é igual a... Ela é menor ou igual a 200. Então, agora vamos colocar valores inteiros. Ou seja, XC, ela tem que ser um valor inteiro. Você vê aqui, ó, inteiro. Adicionei. XM tem que ser um valor inteiro. Adicionei. XE tem que ser um valor inteiro. Adicionei. XP tem que ser um valor inteiro. Adicionei. Pronto, coloquei tudo, cancelei, voltou. Tem que apertar aqui para não permitir valores negativos. E agora aperto método simplex e mando resolver. Já está resolvido. Né? Aqui, ó, o meu lucro vai ser de 27 mil, ó, aqui, ó, 27 mil. E eu tenho que produzir 200 mesas e 300 prateleiras para eu ter o maior lucro possível. Entendido? Vamos lá voltar lá para a apresentação. Atividade para casa. Aí vocês vão quebrar a cabeça para mandar para mim até semana que vem. Tá? E lá, um fazendeiro possui 50 acres de terra para plantio e está projetando o plantio para o próximo ano. Através de dados obtidos em instituições do governo, sabe que os cultivos de tomate e morango serão mais lucrativos na próxima colheita. Pela prática, o fazendeiro sabe que a produção de sua terra é de 8 sacas por cada acre plantado de tomate, precisando de 3 homens-hora de trabalho por acre, e 10 sacas por cada acre plantado de morango, com 2 homens-hora de trabalho por acre. A mão de obra custa R$100 por homem-hora, e a limitação, a disponibilidade é de 120 horas homem. Também é conhecimento que o consumo se limita a 240 sacas de tomate, vendidas a 75 cada uma, e 400 sacos de morango vendidos a 60 cada um. O que é que ele quer? O fazendeiro deseja produzir de forma que consiga obter o maior lucro possível com o cultivo desses dois produtos. Então, quais são as minhas variáveis? Tomate e morango. Então, vocês vão ter que fazer o quê? A função horária do lucro do tomate. O que é lucro? Lucro é receita menos custo. Certo? E depois, vocês vão ter que fazer as restrições que eu tenho de quê? De consumo e de homem, né? Mão de obra. Eu tenho duas limitações. E eu tenho um custo aqui, ó, de 100 a um custo aqui, ó. O custo aqui, ó. O custo aqui, ó. 100 por homem-hora. Certo? Então, o desafio de vocês é entregarem esta questão, tá certo? Até a nossa próxima aulinha.
Beleza? Então, vou parar a gravação. Recomendo todos assistirem novamente essa aula, certo? E abre o Excel e assiste a resolução passo a passo. Aperta pause e vai elaborando a tabela. Tá certo? Então, a primeira etapa da atividade é montar a equação, a função objetivo, e a segunda é determinar as restrições. E as variáveis, já está aqui, ó, as variáveis já foram colocadas aí, que é a quantidade de terra de tomate e a quantidade de terra para o cultivo de morango. Por quê? Porque o cara ouviu falar que a produtividade, o lucro maior vai estar nesses dois cultivos. Então, o cara quer trabalhar tomate e morango. Beleza? Lembrando que ele deu o tamanho da fazenda, ó, é de 50 acres. Então, por exemplo, a quantidade de tomate mais a quantidade de morango tem que ser igual a 50. Ou seja, menor ou igual a 50. Porque pode ser que você não queira usar o terreno todo. Mas não vai. Tá vendo? Aqui eu já tenho uma restrição, ó, de área. Tem uma restrição aqui, ó. Eu não posso plantar qualquer quantidade. Tá certo? Beleza? Então, pessoal, nós nos vemos na próxima sexta-feira. Obrigada, professor. Boa noite. Eu vou, assim que tiver disponível, eu coloco lá no grupo. Professor, o material já está no grupo também? Já está no portal. Já está no portal o material. Tá? Beleza. Isso é assunto de prova também, professor? Não. Pelo menos sim. Não bote não, senão prova não. Em nome de Jesus, professor. Pelo amor de Deus. Tchau, Não sei se eu meu nome, Valdenice. Valdenice, não se desespera agora, não. Olha, Ana, não vem não, Ana. Eu tô aqui desesperada. Já comi 2 pratos de cuscuz. Calma. De manhã não tem mais, tá alimentada. Professor, e as provas, professor? Não vai dar nota, não? Quer dizer, mostrar as provas da gente, não? Mostrar? Eu sou. Sexta-feira só. Tá bom. Tchau, gente. Boa sorte a todos. Igualmente. Jesus abençoe. A noite é uma criança. Sextou. Vou para o céu. Sextou mesmo. Vai para o céu. Sextou com 2 sábados. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Valeu, tchau.